Shalom a todos, estamos em Parashat Kitavó. Nossa Parashat começa falando sobre as primícias, as primeiras frutas que a pessoa tem na árvore, no campo dele. Precisa dedicar essas frutas, trazer essas frutas para o Bet HaMikdash, para o templo, e dar isso para o Cohen. E lá, nesse momento, ele está dando como se fosse um discurso. Precisa dar um discurso lá no Bet HaMikdash, a pessoa que trouxe as frutas, e tem um discurso para falar. Ele está contando nossa história, falando sobre a história. Tudo começou com a história de Lavan, que ele queria exterminar Yaakov Avinu. Depois foram para o Egito, ficaram lá no Egito, sofreram muito no Egito, tinham um trabalho duro. E a gente rezou para Hashem, Hashem tirou a gente do Egito, com mão forte, braço aberto. E depois Hashem trouxe a gente para esse lugar. E nos deu uma terra com fartura. E agora estou trazendo essas frutas, essas primícias. Aí ele traz isso para Hashem, ele se ajoelha para Hashem, ele fica feliz com tudo que Hashem deu para ele. Então, o que é muito interessante é essas premissas. Eram poucas frutas. Primeiras frutas que tinha, não tinha muito. E fazia disso uma grande coisa. A Mishnah está contando para a gente que as pessoas que traziam premissas, já tinha pessoas lá em Jerusalém que, na entrada de Jerusalém, faziam uma festa para eles. Olha, de repente a pessoa dá um discurso como se fosse um filântropo que acabou de dar $1 milhão para uma instituição que faz para ele uma festa, uma coisa. O que está acontecendo aqui? Essa pessoa que tem um campo, além dessas premissas, ele vai dar 10% para o Levi, mais 2% para o Cohen, mais 10% para o pobre, e vai dar muito mais frutas que isso. E nesse momento que ele vai dar todas essas frutas, ninguém falou para ele fazer esse discurso. O que está acontecendo? Qual é essa cerimônia? Por que essa cerimônia é tão importante com a história das primícias, das primeiras frutas? Que ele precisa contar toda a nossa história. Chegou para Lavan, chegou para Yaakov Avinu, chegou para nossos antepassados lá no Egito. O que está acontecendo aqui? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender isso. Agora, essa coisa de permícia, a palavra bikurim, a gente está vendo também sobre Bechorot, os primogênitos. Também a gente viu que eles têm uma santidade. A gente viu os primeiros também animais que nascem. Primeiro também tem santidade. Então tem santidade no primeiro. Qual o ponto disso? Por que o primeiro tem que duchar? Isso a gente vai tentar entender. Mas a primeira coisa que a gente vai entender é o próprio trecho aqui. Que isso, no versículo 5, está escrito assim: Ve'anita va'amarta lifnei Hashem Elokecha. Você vai acabar de colocar e dar um discurso frente de Hashem. Arami Oved Avi. Que essas palavras Arami Oved Avi? Muitos tentaram me explicar isso. O Rashi explica que Arami é Lavan. Oved Avi, que ele exterminou meu pai, Yaakov. Mas ele só queria exterminar. Falei considerado que exterminou meu pai. E depois está escrito que ele desceu para o Egito. E a pergunta é, qual é a conexão entre Lavan, que correu atrás de Yaakov, e por isso que eles foram para o Egito? Aparentemente não tem nenhuma conexão. Mas tem aqui uma explicação muito, muito interessante. Que Lavan era um grande bruxo, que tinha muitas forças negativas, espirituais negativas. E o plano de Lavan, que a gente sabe, que ele enganou Yaakov no momento do casamento,
Yaakov queria casar com Rachel, acabou colocando Leá no lugar. Sempre a gente entende de uma maneira mais superficial, normal, que Leá não era tão bonita, queria colocar a Leá, sabia que no final talvez ele vai casar com Rachel, no final porque ele gosta de Rachel, então vai conseguir casar duas em uma vez. Isso é que a gente entende, mas de verdade, de acordo com essa explicação, era assim. Lavan tinha um plano muito mais cruel. Como a gente fala na Haggadah, Velavan bikesh la'akor et hakol. Lavan queria, o plano dele de arrancar tudo. O que quer dizer arrancar tudo? Nós sábios se explicam assim. Lavan sabia que Yaakov gosta de Rachel. Sabia que Yaakov vai casar com Rachel. Queria colocar Leá antes. Porque é muito provável que Leá vai ter filhos antes. O que aconteceu no final. E se Leá vai ter filhos antes, o primogênito verdadeiro vai ser o filho de Leá. Mas, já que Yaakov gosta de Rachel, naturalmente vai gostar mais dos filhos de Rachel. Isso que vai causar uma briga. Quem é o primogênito de verdade? O primogênito de Leá, que é Reuven, ou o primogênito de Rachel, que é Yosef? E essa briga vai causar arrancar tudo. Isso vai causar que não vai sair mais o povo de Israel. Com briga, se não tem união, acontece todos os problemas. Isso era o plano de Lavan. Isso que aconteceu no final, a briga, eles foram lá para o Egito por causa disso. E assim explica o Pasuk. Arami Oved Avi. O que quer dizer? Arami é as mesmas letras de Ramai. Ramai, enganador. Oved é a palavra de perdida, de perder. Nossos sábios explicam que o homem que precisa ir atrás da mulher, no início, antes de chegar para esse mundo, era uma alma, que ela ficou separada nesse mundo, e o homem precisa procurar a mulher, como se fosse procurar o que ele havia perdido. Então a mulher é chamada como se fosse um objeto que precisa achar, objeto perdido. Então Oved é a perda de Yaakov, quer dizer, a coisa perdida de Yaakov, quer dizer, a mulher de Yaakov. Lavan enganou sobre a mulher de Yaakov, ele colocou Leá em vez de Rachel. Isso que causou que eles foram lá para o Egito. Causou que nasceram os primeiros filhos de Leá. Isso causou uma briga, quem é o primogênito? E a gente conhece a história, venderam Yosef, foram lá para o Egito. Isso era o plano de Lavan, que aconteceu, mas claro, não conseguiu exterminar o povo de Israel, como todos que tentaram e não conseguiram. Agora, o que essa explicação dá uma abertura? Que por causa de briga sobre primogenitura, causou que o povo de Israel, os filhos de Yaakov Avinu, perderam a terra de Israel. E por que isso? Qual a conexão? Vamos explicar uma coisa. O mundo, quando ele foi criado, ele começou a ser criado pela terra de Israel. Hashem criou o mundo, primeiro criou a terra de Israel, e disso criou o mundo inteiro. Se é assim, a gente entende uma coisa muito interessante. Se você pensa bem, alguém que não tinha filhos muitos anos, e acabou de ter filhos, ele está tão feliz, que se você fala com ele e fala, olha, eu estou vendo a mão de Hashem aqui. O que quer dizer, eu estou vendo a mão de Hashem? A mão de Hashem é quando uma coisa não tem e de repente tem. Esse milagre, essa coisa maravilhosa. Aí que aparece mais a mão de Hashem no mundo. Claro que Hashem faz tudo no mundo. Mas o mundo está sendo oculto com a natureza. Mas quando começa, tem no primeiro começo, primeiro filho, primeira coisa, aí que aparece a revelação divina. Quando não tinha o mundo, aparece a primeira criação,
ali que tem a revelação divina, a revelação de Hashem. E onde aconteceu isso, já que o mundo foi criado com a terra de Israel? Exatamente. Tem a revelação divina dentro da terra de Israel. Ela foi criada primeira. Isso tem a mais Kedushá, mais santidade. Mas tem mais coisas. Primeiro filho, primeiro animal, primeiras coisas. Ali que tem, não tinha, agora tem. O segundo, terceiro pessoa só começa a se acostumar. E não dá para ver a revelação divina como o primeiro. Vem Hashem e fala para nós. Se tem, quando tem o primeiro, quando tem as coisas primeiro, não é para agora ter benefício próprio. O primeiro, ele tem uma Kedushá, santidade, ele está sendo dedicado para Hashem. Quando o povo de Israel saiu do Egito, imediatamente Hashem falou para eles, vocês vão santificar os primogênitos. Quer dizer, lembram, por que vocês chegaram aqui na terra de Israel, da terra do Egito? Por que vocês perderam a terra de Israel? Porque a terra de Israel, ela tem também, ela é permissa, ela é primeira, tem revelação divina. Quem pode receber a terra de Israel? Quem santifica e dedica todas as permissas primogênitos para Hashem, não para benefício próprio, não para briga entre as pessoas. Tinha briga sobre a primogênito? Primogênito pertence a Hashem. A primeira coisa pertence sempre a Hashem. Então vai perder a primeira coisa que é Eretz Israel. Isso é o segredo vai que tavo el Haaretz. Quando uma pessoa traz as permissas, ele está trazendo a revelação divina que aconteceu no próprio campo dele. Ele vai contar sobre toda a história. Que todo que perdeu a terra de Israel por causa que não dedicaram permissas para Hashem. E agora ele está dedicando essas frutas primeiras. Não é muitas frutas. Não é muita coisa. Não é um grande valor. Mas ele está trazendo revelação divina. Ele está trazendo aqui essas frutas que tem nelas a revelação divina. Isso é o ponto, e por isso que a gente recebe a terra de Israel. E isso é o segredo, quando está escrito Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No início, criou Deus Shamayim ve haaretz. É verdade, todo mundo entende que de acordo com a gramática, ela precisava falar, e Deus criou no início a terra e o céu. Por que está escrito primeiro, no início criou Deus? Então, e também o Rashi, no comentarista, ele fala, por que começou a terra com a criação do mundo? Precisava começar com a primeira mitzvah. Rashi fala, é para mostrar para todos os povos que a terra é nossa. A terra de Israel é nossa. Porque é Hashem que criou o mundo. A gente está vendo uma coisa incrível aqui. Qual a conexão? Bereshit bara Elokim, no início criou Deus. Podemos também entender que todo início parece mais a criação de Deus, a mão de Deus. E por isso a terra de Israel é nossa, porque Hashem que criou isso, criou a terra de Israel no início, lá tem a revelação divina. Lá tem Kedushá, não pode ter impureza lá. Quando Hashem decidiu esses outros povos que fizeram impureza, fizeram coisas ruins, Hashem mandou eles embora. E deu a terra para o Am Israel. Quando o Am Israel vai saber dedicar todos os primeiros, todos os Bechorot, permícias, primogênitos para Hashem, a gente vai poder ganhar a terra de Israel. A gente agora está antes de Rosh Hashanah, o dia que foi criado o homem, a primeira criação do homem. De novo, temos a revelação divina. Temos esses momentos que estão sendo repetidos para todos os anos. Sendo repetida a criação, sendo repetida como se fosse a revelação divina, que Hashem está mais perto da gente, que está mais revelado. Isso é um momento de se aproximar dele e de fazer mais chuva para ter todos nós uma Shana Tova. Shabbat Shalom.